Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com mais um episódio do Max Talk. Esse que é o podcast realizado aqui pela Maxbot, sempre com um assunto bacana sobre atendimento ao cliente, experiência do cliente, marketing, principalmente a parte de atrair clientes e, claro, vendas, que não pode faltar ninguém. Nenhuma empresa sobrevive sem vendas, né? Então a gente está aí já há vários episódios conversando bastante com pessoas que com várias trajetórias super legais e hoje é mais uma dessas super conversas muito bacanas, dessas pessoas que a gente acaba conhecendo aí na internet. E o assunto de hoje vai ser os desafios enfrentados no atendimento ao cliente no momento de internacionalizar a empresa. Gente, se você está pensando em vender para fora do Brasil e acha que o desafio é só, como é que será que eu vou receber o dinheiro? Como é que eu vou emitir nota? Se você acha que esses vão ser suas preocupações, você está muito enganado. Você vai ver hoje no episódio como que é lidar com o atendimento num processo de internacionalização. Esse vai ser o papo que a gente vai ter aqui e entender também como que a empresa deve fazer para decidir esses novos mercados internacionais, como que ela deve montar esse time, o que ela deve contratar, enfim. Cara, vai ser um baita de um papo legal que eu tenho certeza que se você está pensando ali em começar a fazer uma venda para fora, mesmo que seja para fora, eu não estou pensando nem tipo Europa, Estados Unidos, nem nada, não. Para fora pode ser aqui para os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, enfim, qualquer vizinho nosso aqui já é uma venda internacional. Então você precisa se preparar muito bem, porque vão ser muitos desafios, não só o desafio de como vai receber o dinheiro e como você vai emitir nota, porque isso um tributarista vai te ajudar e é relativamente tranquilo, mas os desafios de você fazer um atendimento ao cliente para uma cultura que você não está acostumado, uma cultura muito diferente da nossa cultura aqui dos brasileiros, né? E para a gente poder entender um pouquinho melhor toda essa esfera da internacionalização do atendimento ao cliente, hoje a gente vai conversar com a Ana Rocha, que é graduada em Relações Econômicas Internacionais pela UFMG e com MBA em Liderança e Inovação pela FGV. Ela atua já há 10 anos no mercado de Customer Experience, Customer Success e Suporte. Então, experiência do cliente, para quem precisa de uma tradução, experiência do cliente, sucesso do cliente e suporte. Ela já trabalhou na diretoria de Relações Internacionais da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, no setor de cooperação internacional para intercâmbios. Também já passou pela Hotmart, muito legal, adoro a empresa, onde ajudou a internacionalizar e criar estratégias globais da equipe de atendimento. Que legal. Hoje trabalha como gerente de atendimento na Load Smart, uma empresa americana do setor de logística, e recentemente foi promovida a mãe da Lara. Que legal, muito legal. Parabéns, parabéns, Ana. E Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Max Talk. Fico muito feliz com a sua presença. Trazer essa experiência fantástica ali que eu acompanhei bem de fora, assim, né? A internacionalização da Hotmart ali, porque eu vivo em Minas, Hotmart é uma empresa genuinamente mineira, né? Então a gente acaba acompanhando esses movimentos todos, indo em muito evento, participo demais do ecossistema de startup e o JP, que é o CEO da Hotmart, também acaba dando muitas palestras e tudo mais, e ele estava falando bastante nessa época da internacionalização, então a gente acabava acompanhando bastante, e daí eu vou querer saber bastante como é que foi esse processo todo, que eu sei que não foi tão simples assim, não foi tão fácil, teve algumas dores ali no meio do caminho, mas eu queria que você se apresentasse aí para a galera da forma que você gosta de se apresentar para todos. Oi, pessoal, eu sou a Ana, né? Como o Romulo já disse, podem chamar de Aninha também. Eu adoro falar sobre internacionalização, porque é um assunto que me move desde sempre, né? Sempre gostei de culturas diferentes, países diferentes, e sempre gostei de pessoas, então tudo a ver com atendimento, tudo a ver com internacionalização. O meu início do atendimento começou na diretoria de Relações Internacionais, na UFMG, então eu dava suporte para os alunos de intercâmbio e, ao mesmo tempo, suporte para as universidades que queriam fazer uma cooperação
né, com a UFMG em relação ao intercâmbio, principalmente Estados Unidos, América Latina e alguns países da Europa, muito voltado para a Itália, Reino Unido. Então, o meu início do atendimento foi ali. E o meu início de noções de internacionalização, obviamente, além do estudo, né, na graduação, foi ali no dia a dia, trabalhando na diretoria de Relações Internacionais. E depois eu fui convidada, né, pela Hotmart para trabalhar com eles no setor de atendimento, como analista, e conheci ali todos os processos B2C, B2B, trabalhando para o Brasil, né, no início da empresa. Quando eu entrei, a Hotmart estava começando a se internacionalizar, estava no início do processo de internacionalização, foi por meados de 2016, e dentro ali, fazendo vários upgrades na carreira, né, vários passos na carreira, eu comecei a ser liderança do Brasil, e quando a empresa finalmente começou, de fato, a pensar em ter um atendimento internacional, eu fui convidada para fazer parte desse atendimento, para ser a primeira pessoa desse atendimento, porque eu tinha os idiomas necessários, né? Que no caso o espanhol e o inglês, então eram os idiomas que a gente trabalhou no início, principalmente focado no espanhol. E depois a gente começou a formar a equipe. Então, ao mesmo tempo que eu liderava as equipes do Brasil, eu atuava como agente de atendimento para o internacional, justamente pelo idioma, pelo conhecimento, parte cultural, principalmente Latam. E depois eu falei, não consigo conciliar as duas funções, vamos. E a empresa crescendo fora, a equipe crescendo fora, e nós precisávamos aumentar a equipe. Eu sozinha não ia dar conta de fazer todo o atendimento, montar uma estratégia. E na época eu optei por ficar somente com o internacional, justamente porque era a minha paixão, né? E a gente tem o privilégio de viver das paixões, é o máximo, então eu optei por ficar no internacional. E ali eu tive muito desafio, porque por mais que as equipes de sales, né, as equipes de vendas, as equipes de novos negócios, elas iam primeiro, né, e depois passavam as informações para a gente, né, do atendimento, como que era, como que gostaria que fosse, como que seria a abertura do mercado, quais estratégias a gente utilizar como empresa mesmo, era muito diferente, e algumas estratégias, as pessoas de novos negócios, vendas, utilizavam algumas estratégias muito parecidas com o do Brasil. O atendimento, ele precisava ser diferente, porque culturalmente as pessoas são diferentes. E aí, diferente em tudo, né? Diferente no idioma, diferente nas métricas que a gente ia definir, diferente nas pessoas que a gente ia contratar, qual era o perfil de contratação que a gente ia ter. Então, tudo era muito diferente. E até eu aprender, porque foi a primeira vez que eu tive que, de fato, colocar a mão na massa para internacionalizar algo, utilizar ali o que eu aprendi na graduação, de fato, colocar a mão na massa, foi a primeira vez que eu tive que utilizar isso, todos os conhecimentos, e foram alguns meses até eu entender. Bom, aqui começa as diferenças, né, do atendimento no Brasil, né, porque o core do atendimento ele não vai mudar, né, no sentido que eu quero resolver rápido o problema, quero atender as necessidades, os pilares do atendimento não mudam, eu quero dar uma experiência personalizada, mas a forma, o como ele muda, o como eu entrego esses pilares, como eu entrego essa experiência para o cliente, ela muda totalmente, porque são culturas diferentes, né? Então eu apanhei muito até conseguir entender, fazendo muita pesquisa de mercado, né? Porque por mais que a empresa em si já tinha pesquisa pronta, eu, como liderança do atendimento, eu tinha que buscar a minha como que o atendimento precisaria ser feito em cada uma das regiões ou até no mais detalhado aspecto de cada um dos países mesmo, porque né, varia os países em regiões, eles são muito diferentes, né? Principalmente quando se trata de Europa, por exemplo, são diferentes em extremos níveis, né? Quando a gente fala disso. Então, e aí depois que eu ganhei bastante experiência, né, entendendo todos os clientes, o mercado de uma maneira geral na Hotmart, eu fui convidada pela Loadsmart a participar de um processo
para ser gerente deles, né? Então hoje eu trabalho no mercado americano com clientes americanos, pouquíssimos clientes são mexicanos, nenhum fora desse círculo, né? Estados Unidos, México ali, na América do Norte. E a gente trabalha é um perfil completamente diferente de cliente também, um perfil completamente diferente de empresa, e é um mercado de logística, né? Que também tem tudo a ver com relações internacionais, mas ainda muito focado ali no mercado norte-americano mesmo. Caramba, que legal. Ó, eu imagino a quantidade de desafio que deve ter, porque no Brasil, para a gente atender o Brasil todo, já tem uma diferença de atendimento que a gente precisa fazer para quem está no Nordeste, para quem está Exato, no Sul, né? Já muda muito. Você imagina, muito. a gente não tem a barreira do idioma, né? Mas tem a barreira do... E agora fugiu. É, Do regionalismo das mesmo, né? gírias. Você tem a barreira das Exato, gírias locais, né? tem. Porque a gente vai dar um treinamento, às vezes a gente precisa perguntar algumas vezes o que o cliente quis perguntar, porque ele Exato. falou com tanta gíria ali que quase Uhum, pareceu outro idioma, né? sim, Então é um desafio para a gente que tá num país uhum, gigantesco, né? País de é, nível continental aí. Imagino como deve ser o desafio para poder fazer esse processo para outros países, né? Aí eu queria saber, Ana, desses desafios, assim, quais foram os principais desafios que você encontrou nesses processos de internacionalização ali? Além, lógico, perfeito. de barreira linguística, cultural, Uhum, fuso horário para a região nossa aqui do hemisfério sul, talvez é uma barreira um pouco menor, né? Porque são poucas exato. horas de diferença, mas para atender, por exemplo, se hoje você atende o mercado americano e mexicano, né? Daí já Uhum, tem exato. um fuso muito Uma diferença diferente do boa. que já tem um fuso muito diferente Sim, do nosso e tal. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios. beleza. Na verdade, foram vários desafios que eu fui aprendendo a lidar com eles e fui conhecendo, na verdade, os desafios ao longo do caminho, né? Então, o primeiro foi realmente a barreira linguística. E quando eu falo barreira linguística, não só voltado para uma diferença de português com o espanhol, com o inglês, por exemplo, ou o francês ou o alemão. É uma diferença que dentro do espanhol eu tenho uma diferença enorme. Né? Eu tenho o espanhol latam e eu tenho o espanhol da Espanha. Né? Então, essa foi o primeiro desafio foi esse, como que a gente rompia essa barreira linguística. E a maneira que a gente encontrou de fazer isso foi focar não em tradução, mas em localização, né, do produto, da plataforma, do conteúdo. Então, foi a primeira jogada da empresa como um todo, foi focar na localização, né, que é bem diferente de você simplesmente traduzir. Eu quero não somente que meu público entenda, mas que ele se sinta convidado a ter esse relacionamento. Então, por isso, uma localização e não uma tradução. O segundo passo para a barreira do atendimento em si foi a gente tentar, de início, né, eu pensei, bom, eu tenho na equipe, eu falo espanhol, né, porque eu fiz uma imersão cultural mesmo aqui na América Latina, eu falo espanhol, sei um pouco do contexto, e eu tenho pessoas na equipe que também falam espanhol intermediário. Dá pra gente começar com isso. Mas foi um engano, assim, foi um erro, né? A gente tinha o idioma, de fato, mas parecia que não tinha uma identificação, sabe, assim, da resposta que a gente estava com o público, parece que não tinha uma identificação, a forma como a gente atendia. Foi aí que eu comecei a pesquisar. Na época, uma gerente me deu um insight, né? Falar, por que a gente não faz um mapeamento de mercado mesmo? Vamos tentar contratar diferente. E ela me deu esse insight. Falei, bom, vamos por aí. E aí eu comecei a pesquisar, fiz quase uma dissertação sobre como que seria contratar pessoas diferentes, né? Um público diferente do que a gente tinha. Então, eu analisei perfil de contratação,
E aí decidi se a gente contrataria Brasil ou fora, né, de acordo com o orçamento que a gente tinha para fazer isso. Então, inicialmente eu decidi contratar fora, porque a gente tinha orçamento para isso, né? Então, a empresa tinha escritórios, na época, tinha um escritório somente em Amsterdã, na época, e Amsterdã é uma cidade muito plural, né? Muito diversa. Então, foi muito fácil encontrar pessoas nativas do espanhol, né? E foi o primeiro país que a gente foi Espanha na época. E só que o escritório era em Amsterdã. Então a gente contratou 2 pessoas para atuar em Amsterdã. Eram pessoas, uma era da Espanha e outra era da Eslováquia, mas falava espanhol perfeitamente. Então a gente contratou essas 2 pessoas porque elas entendiam ali do mercado. E foi uma grande diferença de interação com o público, e a gente viu a nossa satisfação aumentar muito, né? E quando eu falo muito, aumentar coisa de 4% em 6 meses, quando elas começaram. Então, houve uma identificação. Então, a gente passou a contratar localmente. Quando eu já não tinha orçamento para contratar localmente, que é muito mais caro eu contratar fora, por mais que a empresa tinha uma sede em Amsterdã, a gente passou a contratar localmente. Então, a gente passou a contratar no Brasil, mas pessoas que eram estrangeiras. Então, pessoas que vieram refugiadas da Venezuela, pessoas que estavam, enfim, que não eram refugiadas, mas moravam no Brasil já há algum tempo, né? E falavam, obviamente, perfeitamente o espanhol, porém também o português, porque a gente tinha muitas pessoas que falavam português na equipe, então, para uma interação seria legal também que essas pessoas falassem. Então, a gente trouxe essas pessoas locais e muito focada em São Paulo. Então, a gente começou a focar em São Paulo para fazer essas contratações, porque obviamente, um estado que tem uma população de imigrante muito grande, né? E qualquer idioma que eu quisesse, italiano, japonês, alemão, qualquer coisa, a gente conseguiria encontrar ali em São Paulo. Então, a gente mudou a estratégia quando mudou o orçamento, de contratar não somente na base dos escritórios, né? E depois a gente foi tendo escritório Colômbia, México, e obviamente contratando nesses escritórios também. Mas a gente ampliou muito a nossa base em São Paulo devido aos imigrantes. Assim. Então foi a segunda jogada que a gente fez, né? Além da localização e etc. E entender a cultura, assim, porque a gente sabe que a cultura ela realmente é um conjunto desses valores, conjunto de como que a pessoa, de comportamento, de valores, de tradições que ele tem, né? Cada país tem, é uma cultura. E para entender culturalmente as pessoas, a gente precisava ter essas pessoas locais para nos ensinar a entender, né? Porque eu continuei sim com pessoas brasileiras que falavam espanhol, mas as pessoas que eram nativas, elas trouxeram esse entendimento para gente, né? Então, a gente passou a saber, por exemplo, que o México e Colômbia ele é muito mais próximo do Brasil, não só geograficamente, mas culturalmente, do que a Espanha é. Então, o jeito que eu falo com o meu cliente é um pouco mais descontraído, né? Um pouco mais, sem muita... É um pouco mais prolixo, com mais firula, é uma coisa de relacionamento mais aproximado. Já quando eu falo com um cliente da Espanha, ele já quer ir direto ao ponto. Da mesma forma o cliente dos Estados Unidos, da mesma forma o cliente da França, que a gente já teve problema, por exemplo, de eu responder, porque eu estava aprendendo francês, eu falei, não tem uma pessoa que fala francês, eu vou responder. Respondi o cliente e ele ficou muito bravo porque eu não usei o francês perfeito. A gente não fala essa palavra, ele me disse. Né? Essa palavra a gente não usa esse termo. O termo correto é X, não Y. E o francês tem muito isso, né? De corrigir a gente, de ser muito correto ali com o idioma dele. Então, eles ajudaram a gente a entender como se adaptar mesmo, né? Então, se é uma pessoa da Espanha, eu vou responder ela mais direto. Se é uma pessoa do México, eu posso responder de um jeito mais descontraído. Então, esse olhar cultural foi muito importante pra gente, assim, nesse sentido. E aí, a partir disso, muito treinamento,
né, em relações à cultura, mas sem perder o que acho que foi importante para a gente também foi muito não perder ou não negociar ou não ser diferente nos pilares de atendimento que a gente tinha e na cultura da empresa. A cultura da empresa, como são valores, é a mesma, né? Então, a Hotmart tinha muito essa questão de atender o cliente com love, né? De não deixar a minha experiência limitar a minha criatividade. Eram alguns valores, assim, que a gente tinha como mantras mesmo, que a gente utilizava durante o nosso atendimento. E isso não mudava. O que mudava era a forma, a necessidade do cliente. Eu entendia qual era a diferença da necessidade do cliente brasileiro e aí eu me adaptava. Mas o pilar, basicamente o mesmo. Legal. E isso é bacana também trazer essas pessoas de culturas diversas, né? E é da cultura do país, não da cultura da empresa que a gente está falando, porque Uhum. acaba agregando num todo, né? Tem os pilares da Sim. empresa também, mas acaba Uhum. agregando, porque você aprende assim, ó, a forma com que o colombiano se relaciona com o colombiano é muito legal. Será que isso também funciona no Brasil? Porque às vezes a gente nunca viveu uma Uhum. experiência como essa, e daí a gente acaba realizando testes assim também, né? E teve Exato, exato. alguma relação entre esses países que você fala assim, putz, será que isso funcionaria no Brasil? E você testou aqui também e deu certo? Tem alguma história dessa? A gente tem algumas histórias, mas não da cultura em si, mas muito no sentido de que algum processo interno funcionou, né, pro internacional. Alguns processos de CRM mesmo que a gente fez, alguns processos internos que funcionaram. Então, uma, é, a gente criou um layout diferente, começou a utilizar algumas macros, algumas referências de resposta diferentes, usar textos mais curtos nos artigos que a gente criava de central de ajuda, ou como o cliente também, por exemplo, ele é muito mais visual, né? Os nossos clientes mexicanos, a gente identificou que eles eram muito mais visuais, assim, do que os clientes brasileiros. Então, a gente, ao invés de utilizar muitos textos, a gente passou a utilizar pouco texto, porém com mais vídeos e GIFs na central de ajuda, né? Então, a gente começou a utilizar isso e aí o pessoal do Brasil falou, muito mais prático, né? A gente grava ali a plataforma e coloca, porque de fato é um pouco melhor o visual. Obviamente que requeria um pouco mais de atualizações, né? Porque a plataforma tinha várias melhorias constantes, o que era ótimo, mas dava esse trabalho a mais quando falava da central de ajuda. E isso foi uma coisa que ajudou a gente a trazer para o Brasil essa perspectiva. Esse ponto que você trouxe, né, de a gente ter pessoas de diferentes culturas, de enriquecer mesmo, a gente utilizava isso, inclusive, nos nossos treinamentos internos, assim, para a gente conseguir realmente entender o cliente, entender como seria a melhor forma de atender e dar uma experiência boa, sabe? Legal. E nesse processo todo, vocês se depararam com alguma regulamentação, principalmente de lei, assim, de legislação local, Uhum. que foi complexa de vencer a barreira, de ter que fazer muito ajuste, de ter alguma exigência meio absurda às vezes e tal? Como é que foi essa parte, assim? Porque isso é sempre um entrave para o empresário, né? Do tipo assim, É, putz, eu vou ter que entender todas as leis daquele país, lei trabalhista, lei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como é que vocês exato. venciam essas coisas assim? A gente, na verdade, tinha uma equipe jurídica muito boa, né, que sempre se mantinha atualizada. Isso era algo e sempre, não somente atualizada, mas a gente tinha uma interação, né, um relacionamento com essa equipe muito, muito próximo. Então, tudo que mudava a gente sabia no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, isso era uma equipe jurídica muito bem preparada. E algumas leis são muito diferentes. Desde LGPD, né, que aí a regulamentação que, né, veio da Europa, GDPR, desde de uma coisa que hoje é básica, até questões de lei do consumidor mesmo, né? Assim, no Brasil, o reembolso 7 dias, na Colômbia, o reembolso são
pessoa pode pedir até 5 dias, e aí ela pode receber o dinheiro até em 30. Na Espanha são 15 dias, mais 15 para receber o dinheiro. Então, assim, a gente tinha essas diferenças, então a gente sabia, né, quais eram essas diferenças a partir de muito treinamento. Mas a que mais gerou um problema, assim, foi uma lei argentina de 2021, que regulamentava, né, o país passando por uma crise, e regulamentava a venda de produtos estrangeiros. Porque na Argentina, como a gente não tinha uma sede, nós éramos considerados na empresa Brasil, obviamente, vendendo um produto internacional. E aí passou a ter uma regulamentação e um imposto altíssimo, né? Então, era o imposto país, que era de 8%, mais o IVA de 21%, mais o imposto de renda relacionado àquele produto estrangeiro de 45%. Então, era um imposto que era mais de 60%, né, do produto, e começou a gerar muito atendimento para a gente, dos argentinos questionando o porquê deste imposto, e a gente tinha que explicar o próprio imposto do país para eles, nesse caso, e não tinha muito o que fazer, né? Porque por mais que a gente começou a vender em moeda local, o imposto ainda permanecia justamente porque era uma empresa estrangeira e não tinha muito o que fazer, né? Então eu lembro que foi um momento assim não vou falar de crise não, mas de intenso atendimento, assim, a gente começou a receber muita demanda em relação a isso, por conta de uma mudança na legislação, mas a gente já estava preparado, porque a nossa equipe jurídica e a equipe financeira, obviamente, eles já sabiam dessa mudança, passaram para a gente, e aí foi toda uma preparação da equipe, né? Esse compartilhamento de conhecimento, justamente para a gente conseguir atender os clientes, mas foi difícil. Eu imagino, assim, que até hoje deve ser difícil, porque ainda tá lá o artigo, né, de imposto da Argentina. Ainda tá lá, isso constantemente atualizado ele então imagino que ainda deve ser um assunto bem, bem falado até hoje. Assim. Porque mudou o governo, mas ele não consegue mudar essa parte de imposto com a mesma velocidade ali, né? Exato. Então deve ser difícil. Exatamente. Ô, Ana, você Exato. falou ali da questão do atendimento do francês lá e tal, que ele te corrigiu, né? Como é que era a expectativa desses atendimentos dos clientes locais ali, né? Porque, assim, por exemplo, eu uso um CRM aqui que o atendimento é com português de Portugal, né? Os atendentes são lá de Portugal, eles não têm ninguém aqui no Brasil. E assim, tem algumas coisas que eles falam que às vezes é um pouco diferente do nosso português, né? Então, mas assim, nada que não dê para entender, né? Então passa tranquilo e dá para entender e tal. Do meu lado, não sei com outros clientes deles, né? Mas do meu lado, nunca senti uma grande necessidade de, não, que absurdo, tinha que ter gente, tinha que ter brasileiro trabalhando e não sei o que e tal. Pô, a empresa é europeia, eu não lembro de qual país que ela é, mas tentaram vir para o Brasil, se depararam com todas as tretas políticas e tudo mais que a gente tem aqui, tributárias e tudo mais, pularam fora, mas continuam vendendo aqui, vende em dólar aqui, a gente contrata, paga no cartão, e o suporte precisa dar suporte, se vende aqui, precisa dar suporte aqui, né? E daí dá Exato. suporte com uma equipe de Portugal. E assim, para mim nunca fez muita diferença. Vocês acham que quando vocês atendiam os outros países, assim, tirando o francês, que a gente já conhece um pouquinho da cultura do francês, né? Lá você tem que pedir permissão em francês para falar inglês com ele, né? Então, só por aí Exato. você já sabe. Então, tirando eles, nos outros países, assim, era numa boa. Porque provavelmente eles Era. entendiam que você estava falando espanhol, mas não era o espanhol argentino, não era o espanhol Exato. colombiano, entendeu? Né? Porque da Exato. mesma forma que a gente entende que não é o português E, brasileiro que o cara tá me falando, né? sabe, e era exatamente isso. Eles, tirando o francês, todo mundo, todos os outros países que a gente respondia eram muito abertos mesmo. Não tinha essa implicância, não tinha essa grande exigência, né, que o francês tem.
o que facilitava muito o nosso dia a dia e facilitava muito, não interessava muito. A gente não tinha quem é latino só vai responder América Latina, quem é da Europa vai responder. Não tínhamos essa divisão, então todo mundo atendia todo mundo e não tinha muita implicância. A única barreira era o francês. E a gente teve alguns episódios de clientes espanhóis, não, clientes mexicanos, que eram grandes clientes, big players lá do México, a gente ter reclamação de uma vez a gente ter sido muito direto com eles, sabe? Porque aí eu fui olhar uma pessoa da Espanha que atendeu. Foi a única reclamação, mas assim, eu posso falar que 99% dos casos eram completamente compreensíveis, assim como eu brinco, né? Assim, a pessoa vem aqui e fala, né, o americano vem e fala um português completamente misturado, equivocado, e a De boa, gente se tranquilo. adapta, ajuda, é super de boa, né? Então, assim também eram os clientes, assim, eu acho que isso é uma barreira a menos, né? Assim, uma tranquilidade que a gente traz no atendimento de falar, poxa, o cliente entende que não é uma empresa que é ali local falando, fazendo atendimento e tudo bem, sabe? E aí a gente tinha essas métricas mesmo que ajudavam a gente também a entender onde que a gente estava indo bem, onde a gente não estava indo bem, principalmente em relação à satisfação. E a gente tinha diferentes metas em cada país, né? Que ajudava também a gente a entender como que a gente estava indo em um país diferentemente do outro, assim. Então era Você por aí que a está gente se guiava. entrando num país novo, passando por uma adaptação, você não pode ter uma meta similar a um país que você já está há um tempão, já conhece toda a cultura, já está fazendo Exato, atendimento há muito tempo e tudo mais. Mas exatamente. isso é legal a gente reforçar bem para quem está ouvindo a gente não ficar com medo e não colocar essa Exato, barreira cultural como um empecilho dessa internacionalização, sabe? total. Porque é, a gente entende, né? Às vezes a gente viaja para outros países, para o nosso vizinho aqui, para a Argentina, para o Chile ali, para tomar um vinho e tal. E a gente é bem recebido em qualquer lugar. Então, não tem problema num suporte você falar. Se ele perguntar, você é do Chile? Não, eu sou brasileiro, estou conversando em espanhol com você e tal. Exato, E exato, isso vai super bem, né? Então, exato. eu acho que é mais importante você trazer pessoas competentes e com idioma de escrita ali para Seja poder intermediário, resolver, exato. do que ficar preocupado com a barreira cultural. Ah, mas eu não vou conseguir Total. escrever do jeito que eles gostam que escreva e tal. Eu acho que isso é o de menos, assim, né? É, Exato, exato. E o importante é realmente você ele resolver o problema do cliente e ganhar ele, assim, né? uhum. De fato. Como você faz com um cliente brasileiro mesmo. Exatamente. E você falou também que em alguns momentos tinham um time de atendimento que era local, né, nos escritórios que tinham aqui em alguns países da Sim. América Latina. Como é que era essa interação desses atendentes que ficavam, desses analistas, né, que ficavam tão Uhum. distantes de vocês, geograficamente falando, né, porque com a internet a gente está Aham. próximo de todo mundo, mas Sim. geograficamente tão distantes assim, essa interação e essa troca de experiência para eles trazerem um pouco da inteligência que eles têm lá em termos de atendimento e transferir Uhum. para vocês também conseguirem, se eles não derem conta, vai transbordar para vocês também, né? Fazer o atendimento Uhum. que seria lá do país deles. Como é que era essa troca, assim? Era muito interessante, na verdade, porque a gente tinha, por mais que a gente atuava no Brasil, a gente tinha essa separação entre o que era atendimento Brasil e o que era atendimento internacional. Então, por mais que a gente estava no Brasil, a minha equipe ela só atendia internacional. Então, esse era o primeiro ponto, a gente tinha essa diferença. O segundo ponto a gente, apesar de ser uma equipe relativamente grande, nós éramos quase 30 pessoas na equipe, né, espalhadas por aí, nós tínhamos algumas reuniões estratégicas durante a semana, nós tínhamos 2 dailies, né, que aproveitavam o horário da Europa, a gente tinha 2 reuniões bem curtinhas, assim, de manhã e de tarde, e aí quem conseguia participar de manhã participava, quem conseguia participar à tarde participava, mas era basicamente o mesmo conteúdo, assim, que tinham
nessas reuniões curtas, assim, de 15 minutos, só para a gente fazer alguns alinhamentos importantes. E tinham poucas horas, assim, do fuso horário em que a gente conseguia estar todo mundo junto. Então, eram esses horários que a gente aproveitava para fazer reunião de time, eram esses horários que a gente aproveitava para fazer alguma discussão super relevante, assim, para fazer os treinamentos também era esse mesmo horário. Normalmente ali era por volta de entre 11 horas da manhã do Brasil até mais ou menos 2 horas da tarde do Brasil também era o melhor horário para a gente sempre ter as mesmas pessoas, né, o time todo junto. Então a gente fazia muita questão de ter essa interação de equipe, assim. A gente tinha happy hours online, era uma coisa muito, muito engraçada. A gente tinha happy hours online, era muito bom. A gente chegou a fazer uma vez eu cheguei a fazer com eles um escape room online, que foi super legal também. Então a gente criava algumas estratégias assim para ter essa interação do time, que para mim era super importante, mas ao mesmo tempo para a gente também ter esses treinamentos, assim, sabe? Assim, e a gente documentava muita coisa, né? Então a gente tinha um chat que estava ali sempre movimentado ali de novidades, de dicas e etc. E a gente salvava, a gente documentava as coisas importantes, né, para que as pessoas de outro fuso horário pudessem ver. Então, por mais que a gente tinha essas diferenças de fuso horário, diferenças geográficas, assim, de distância, a gente tinha essa oportunidade de interação muito fácil, igual você falou com a internet. E algumas vezes a gente fazia o intercâmbio de país, assim, de eles virem para cá, de algumas pessoas, e aí eram premiações que a gente tinha, né, dos melhores analistas irem para lá também. Então a gente tinha esse intercâmbio que era bem legal quando a gente podia fazer. Depois que veio a pandemia, acabou, mas a gente ainda conseguiu manter as interações assim de uma maneira muito, muito saudável, sabe? Então era a forma que a gente fazia os treinamentos, as interações com times, para eles continuarem bem coesos e a informação chegar para todo mundo e todo mundo estar na mesma página sempre. Era essa forma que a gente encontrou para fazer isso e funcionou bem durante todos os anos, assim, todo o tempo que a gente ficou trabalhando com isso, funcionou bem. E funciona até hoje. Legal, legal demais. Ana, a gente aqui no podcast gosta de em algum momento, passar alguma coisa um pouco mais prática, mais palpável, assim, para o empresário que está ouvindo a gente conseguir Perfeito. executar, assim, né? Então, dentro da sua história, dessa jornada toda, tenta passar para a gente uma estratégia que o empresário pode montar para ele Uhum, começar esse processo de internacionalização, sabe? Supondo que a uhum, parte financeira e tributária está tudo certo, né? tudo certo. Esse problema ele já resolveu, né? E agora ele precisa começar a vender nesses lugares, então ele precisa ter vendedores que falem esses idiomas, ele Uhum, precisa apresentar o produto dele, né, nesses uhum, países e tudo mais. Vamos tentar focar um pouquinho mais em Latam, né, na América Latina aqui, perfeito. não Uhum, precisamos subir tanto, né, para subir. a gente poder falar mais, vender mais para o nosso vizinho. E daí, que estratégias você acha que você já viu aí, que você implantou, que pode funcionar ali para o pequeno, médio empresário, para ele começar Uhum, esse processo de internacionalizar o time de atendimento dele? Daí entra venda, suporte, CS, daí vai entrar tudo. perfeito. Perfeito. A primeira coisa, acho que você já falou, acho que primeiro procurar lugares geograficamente perto, assim, que acaba sendo culturalmente próximos. A primeira coisa você já falou. E aí, outras dicas importantes são ter uma equipe preparada mesmo, e quando eu falo preparada, treinada bem no produto, no sistema, na empresa, enfim, ter bem consolidado o que é o produto, o que é a empresa, quais são os benefícios, né? O que você tem de diferencial, porque afinal de contas, você está entrando em um mercado completamente novo. Você precisa entender os seus concorrentes e qual é o seu diferencial. Então, a gente tinha vários desses materiais também. Acho que é importante você consolidar e a empresa como um todo ter noção desses diferenciais, né? Então, fazer essa pesquisa de mercado dos concorrentes, de como que é o atendimento, de quais são os canais de atendimento relevantes naqueles países em específico, é super importante. Um terceiro ponto
que seria o atendimento, ele não pode entrar depois que as vendas entraram. O atendimento, ele tem que fazer parte do pitch de vendas. Por quê? Porque o atendimento é um dos pilares da empresa. Né? A gente costuma falar que ela é a janela ou a porta, né, de entrada assim, do cliente, era o atendimento. Então, ele não pode entrar depois, ele tem que entrar junto, tem que fazer parte do pitch de vendas, então ele precisa já estar estruturado quando a empresa entrar naquele país. Esse conhecimento cultural, né, de como que o cliente gosta de ser tratado, como o cliente gosta de ser ouvido, de quais são as necessidades do cliente, primordial para as empresas que são pequenas, assim, ou que talvez não tenham um orçamento tão grande. Essa pesquisa de mercado, talvez ela vai precisar ser feita ali pelas pessoas mesmo, né? O que é bom também, porque eu, no caso, eu fiz essa pesquisa e foi ótimo, porque eu pude conhecer esses concorrentes. Tem alguns institutos, né? Os próprios CRMs, eles elaboram relatórios anuais, mensais ou trimestrais, que ajudam a gente a ter essa percepção, né? Então, utilizar bastante desses dados, desses relatórios, justamente para conseguir formar a minha estratégia de mercado, ter as pessoas certas no local certo e com o treinamento certo e utilizando o idioma, né? A gente já falou sobre isso, sobre idioma, e de também não ter esse medo de entrar só porque eu não sou perfeito no idioma, mas o treinamento e os seus pilares de atendimento estando bem estruturados, você consegue passar para o cliente essa segurança, essa pessoalidade, essa personalização e usar os canais corretos, sabe? Assim, eu acho que utilizar os canais corretos para interagir com o cliente, né? De você saber, por exemplo, que nos Estados Unidos eu não vou usar o WhatsApp. Na Colômbia, no México, eu posso utilizar o WhatsApp. Né? Então, são coisas básicas que a gente precisa saber como lidar, né? Mas eu acho que são essas 5 coisas, assim, da gente ter, fazer a pesquisa de mercado, entender o cliente, ir para o atendimento junto com vendas, né? Para não chegar depois e aí começar a entender, porque o atendimento tem que fazer parte do pitch de vendas. Foi uma estratégia que a gente passou a utilizar depois de apanhar muito. Ter essa equipe bem treinada, ter essa equipe com idioma, nem que seja intermediário para avançado, e entender bem o que o cliente ali me exige, em termos de canais, em termos de forma de atuação, que tecnologia que eu preciso utilizar, né? Então, para facilitar esse atendimento, né? Quais canais que eu vou utilizar. E eu acho que é basicamente isso, assim, da gente ter bastante esse olhar para o cliente, esse olhar para as pessoas que estão trabalhando comigo e esse olhar de próximos passos mesmo, sabe? E uma dica que eu acho que é importante é não achar que tudo vai acontecer de uma hora para outra. Porque, de fato, não vai. Não vai acontecer de uma hora para outra, nem a internacionalização da empresa e nem a internacionalização do atendimento. Nenhuma das duas coisas vai acontecer de um dia para o outro, assim. Então, a internacionalização da empresa, como a gente já falou, ir para mercados que são culturalmente mais próximos, e em relação ao atendimento, você ter esse cuidado mesmo que eu acabei de falar, assim, em relação ao cliente, em relação a quem você vai levar para atender esse cliente mesmo. As pessoas mais experientes, pessoas que estão mais preparadas mesmo para fazer esse atendimento. Eu vejo esse processo de internacionalização como um processo de abrir uma nova empresa. Ele no Total. Brasil, quando ele decidiu abrir a empresa dele, ele não tinha atendente, ele não tinha tecnologia, ele não tinha nada. Às vezes ele tinha só o produto, ou talvez só a Exato. ideia do produto, né? Uhum. Então ele foi Exato. construindo, foi investindo, investindo, investindo. Internacionalizar nada mais é do que isso, né? Eu vou. Exato. Só que Exatamente. daí você já tem um pouco mais de robustez. Você já tem ali um Tem. dinheirinho no caixa, né? Porque ali no Uhum. início você não tinha nada, às vezes você estava devendo o banco, né? Você pegou um empréstimo para você começar o negócio, né? Exato. Então, hoje em dia, pelo menos, você já começou, você já começa com um pezinho um pouquinho mais à frente. Você pode Uhum. contratar uma pessoa
que seja bilíngue ou trilíngue para poder fazer Exato. esse atendimento e tal. Então, o processo tenta entender que o tempo de retorno sobre a internacionalização pode ser muito parecido com o tempo que demorou para retornar a empresa quando você abriu a Perfeito. empresa aqui no Brasil. Então, assim, Perfeito. eu tenho uma empresa super famosa no Brasil, vou internacionalizar. Tá, ela é super famosa no Brasil, mas ali na Argentina, no Uruguai, Exato. ninguém te conhece. Ninguém sabe o que você Exato. faz. Então, Exatamente. ali você está começando do zero. No Brasil, você pode abrir umas trocentas lojas, todo mundo já te conhece. Mas Exato. ali do lado, você está começando do zero. Então, você precisa entender que vai demorar mesmo um pouquinho para dar retorno e tal. É. É O, normal. E a gente vai Aham. errar e vai acertar e vai corrigindo ao longo Normal, do normal, caminho até a normal. gente saber qual estratégia que é melhor. Exato. É, Ana, tem muito empresário, eu ouço falar muito isso, tá? Então é por isso que eu sempre Uhum. coloco essa pergunta. Que quando vai ver internacionalização, eu tenho que contratar analistas que falam espanhol, que falam inglês, todos eles vão ver como custo, não vão ver como investimento, né? E daí Exato. eles vão pensar assim, por que que eu vou pagar 3.000, e eu estou chutando baixo, né? Estou dando só um exemplo. Por Uhum. que que eu vou pagar 3.000 numa pessoa que fala espanhol, se eu posso pagar um salário mínimo e ela usa o Google Tradutor? Entendeu? Porque eu sei que vai surgir esse pensamento. É por isso que eu gosto de já prevenir, sabe? Então eu queria que, Uhum. que, que você tentasse trazer para a gente quais as tecnologias que você utilizou, que você conhece, que ajudaram a vencer essa barreira linguística ou a barreira da Uhum. internacionalização ali, desse processo de atendimento ao cliente desses mercados mais globais. Perfeito. Eu acho que o que você trouxe é perfeito, assim, porque realmente a localização, a tradução não substitui a localização, igual a gente já falou, mas tem algumas tecnologias que ajudam a gente demais. Acho que a primeira é a gente tentar investir num CRM que te permita fazer atendimentos globais. Né? Um CRM que te permita não só fazer atendimento, mas coletar esses dados mesmo de uma maneira muito mais global. Então, acho que a primeira coisa é ter isso. A segunda é a gente utilizava, e eu ainda utilizo muito hoje, porque afinal de contas eu sou uma gerente brasileira atuando no mercado americano, são algumas extensões que a gente tem nos navegadores que a gente consegue fazer algumas correções mesmo de idioma, gramática, soletração, a gente consegue fazer essas correções. Então, eu hoje ainda utilizo muito. Na época, eu lembro que os analistas utilizavam bastante, o que é super comum e natural, assim, a gente utilizar para ter esse conhecimento, essa correção, para a gente ter a consciência de que a gente está falando de uma maneira correta, de identificação ali com o público. E eu acho que a terceira não vai nem tanto como uma questão de barreira linguística, mas eu gosto muito de focar muito em como que vão ser os canais de atendimento e a gente conseguir ter canais que eles se conversam, né? Da gente ter aquela ideia da omnicanalidade, né? Da gente conseguir trazer isso. Eu acho que você tendo essas três esferas bem ajustadas, né? Um CRM que conversa internacionalmente. As extensões, né? De gramática e correção, e mais esses canais que eles conversem entre si, eu acho que é importante, e eu acho que os canais que eu acho que são mais importantes, principalmente nesse início, é ter uma central de atendimento, que você pode traduzir todo o material que você tem, né? Obviamente, além de colocar as coisas que são específicas para cada país, para aquele mercado que você está indo, né? Algumas coisas diferentes, mas você consegue ter ali uma base muito bem estruturada, então ter uma central de ajuda bem traduzida, bem localizada, acho que é importante, minimamente traduzida, na verdade, eu acho que é importante. Essa central de ajuda, ela conversar com o chat, com o bot, com os outros canais que o empresário está disposto a ter ali para levar para aquele país, porque quando você não tiver um atendente, aquilo ali vai suprir
a dúvida do cliente, né? Então, ter ela bem montada e bem localizada, bem traduzida. Acho que são essas os três principais esferas que a gente tem que ter atenção quando a gente fala de ferramenta, tecnologia, assim, que dá uma ajudada, salva o final do dia, assim, salva o atendimento. Não, isso é legal, porque ó, a gente erra escrevendo português, imagina escrevendo um idioma que a gente não é Exatamente, nativo, né? Então essas exatamente. extensões, de fato, no final do dia, deve salvar um absurdo, assim, Salva né? muito, salva muito. E tem, assim, até ferramentas de própria tradução, eu não falo, o Google Tradutor, ele é muito ruim, né, quando a gente fala em questão de tradução, e para algumas expressões muito específicas, ou até para gírias, ou aquelas expressões que a gente utiliza, né, no dia a dia, eu costumo utilizar alguns tradutores, né, que são o Deep, e agora, né, querendo ou não, as experiências de inteligência artificial ajudam também, colaboram muito nesse sentido. Quando eu não tenho alguém que traduz para mim alguma coisa e eu, né, não tenho como traduzir e não tenho alguém que traduz, as iniciativas aí de chat, de inteligência artificial, hoje elas aceleram muito esse processo. O chat GPT, qualquer idioma que você pedir para jogar ali, eu Qualquer. acho que ele responde. Eu ainda não vi ele não Ah, responder, ele falar assim, esse eu não conheço, não. Qualquer um que você exato. E você jogar pode ali. até pedir, né, de uma maneira É, formal ou de uma maneira descontraída, né? Então você é, pode ajustar. você fala qual que é a linguagem, qual que é o tipo de linguagem que ele deve utilizar. Não, Exato. é fantástico. Ana, você falou Exato. ali um pouquinho que vocês adaptavam as reuniões, o treinamento por causa do fuso horário, Uhum. assim, né? É, Exato. eu queria entender um pouquinho das melhores práticas para poder manter a qualidade e a consistência desse serviço por conta desses fusos, né? Tanto no termo Uhum. na questão de interação de equipe, quanto de Uhum. atender um cliente que às vezes está, sei lá, na Espanha, está o quê? Umas 7 horas na nossa frente É, ou atrás, exato, exatamente. Na é, frente, sete na horas na frente, frente. né? Então, Exato. é, é um desafio você ter uma equipe. Você acaba tendo que ter uma equipe 24/7, né? Talvez 24 por É, 7 não, mas. é, Porque só se estiver trabalhando no Japão e na China, né? Precisaria ter 24, mas se estiver só ali na Europa, ali, até uhum. próximo ali da divisa com a Rússia, vamos dizer assim, ainda deve conseguir trabalhar sem ser 24 horas É, por dia. Mas queria que você falasse um pouquinho é, desses desafios para manter essa qualidade numa, numa equipe que precisa ser grande para aguentar uma carga horária uhum, dessa, né, de atendimento tão grande e uhum. tal. Como é que era essa dinâmica? Perfeito. A gente tinha uma equipe, né, que, igual eu falei antes, a gente tinha horários específicos de treinamento, a gente tinha uma equipe que dava treinamento, e quando a gente não tinha essa equipe, a gente ia atrás de quem conseguia dar o melhor treinamento possível pra gente naquele horário específico. A gente tinha muita documentação, então a base de conhecimento interna, ela precisa ser muito bem formatada, porque as pessoas precisam entender do que elas estão falando. Igual a gente falou, já tinha algumas diferenças do produto em relação ao Brasil, de lei, em relação a pagamento. Então, tinham muitas diferenças que a gente precisava saber. Então, era importante a gente ter essa base de conhecimento interna, assim. E uma coisa que eu gostava muito da minha equipe é que eu conseguia dar muita autonomia para eles. Acho que a autonomia da equipe, a sua equipe ter autonomia para resolver o que precisasse resolver. Porque, obviamente, quando era. A equipe ela trabalhava em horários Brasil, ela trabalhava de 3 horas da manhã Brasil até 11 horas, até meia-noite Brasil. Então, era uma equipe que, como a gente tinha, né, essa pessoas em diferentes locais do mundo, e até mesmo a equipe no Brasil, assim, as pessoas aqui no Brasil que atendiam o internacional começavam em diferentes horários para a gente conseguir estender esse atendimento também, né, e não ficar muito focalizado em uma pessoa. Então, a gente eu não eu não iria estar às 3 horas da manhã do Brasil se alguém me mandasse alguma coisa
não ia atender, com certeza eu não ia responder. Então, a pessoa ela precisava saber os caminhos, ela precisava saber os processos muito bem, ela precisava saber as respostas muito bem. Se não tivesse, né, essa com quem ela saber, pelo menos ela conseguiria se virar com uma central de ajuda. Então, uma central de ajuda muito bem formatada, até para os clientes mesmo, porque a nossa intenção era que o cliente primeiro fosse para a central de ajuda, né? Então, a gente criou todo um processo para que ele primeiro fosse a central de ajuda, para depois ele tentar outros canais, tentar realmente interagir com o suporte, né? Então, a gente criava essa jornada para o suporte ser a última opção dele, mas quando ele precisasse, ele ter alguém ali. Então, aí a gente utilizava bot quando não tinha ninguém ali, e aí a primeira, né, enfim, aí tinha um processo de bot, que aí a primeira coisa que chegava era responder essa pessoa, né? Então, é importante, por isso que o bot para a gente também era tão importante, que o bot respondia, recomendava alguns artigos, dava uma resposta mais simples, e aí realmente, se não resolvesse, o cliente deixava ali os dados dele, no dia seguinte a gente resolvia, e não tinha muito problema, porque o cliente ele via que ele estava sendo respondido de alguma forma, né? A gente estava cuidando dele de alguma forma, e a gente conseguia manter esse relacionamento com ele. Então, a qualidade ela estava muito baseada na autonomia que eu conseguia dar para a equipe, do conhecimento que a equipe tinha e do domínio dos processos, né? Quem eu entro em contato, como é que eu resolvo, como que eu faço. E todo esse processo de passar pelos canais de atendimento, talvez de autosserviço primeiro, para depois chegar na gente, né? Era algo que ajudava bastante, porque a maioria dos clientes que a gente atendia, e aí voltando para a Latam também, até a Europa mesmo, eram clientes que eles gostavam de eles mesmos encontrarem a resposta. E aí, realmente, quando eles não encontravam, aí não tinha jeito de entrar em contato com a gente. E isso era importante pra gente, sabe? Então, acho que essas esferas, assim, ter uma equipe muito bem preparada, ter treinamentos, ter um processo que te ajude, né, a criar essa não uma deflexão dos tickets, é importante ter essa deflexão dos tickets também, mas se não acontecer essa barreira, né, de o cliente resolveu por ele mesmo, a gente conseguir ter um bot, ter algo dentro do processo que entregue uma resposta para o cliente antes de o atendente estar ali presente, sabe? Então, dessa forma, a gente conseguiu manter a nossa qualidade, assim, e chegar em patamares que, de fato, a gente não esperava e, de fato, a gente não tinha antes, né? Assim, da gente ver a satisfação pulando, por exemplo, no México de 82% para 89%. Então, assim, foram experiências muito boas, assim, que a gente teve com relação a isso e a gente mostrou que de fato, dava para manter o time assim, né, em diferentes horários, em diferentes locais e atendendo o cliente em vários locais. E o que dava também para a gente uma vantagem, né? Porque muitas vezes a gente tinha uma pessoa da Espanha lá que chegava 3 horas da manhã, como se fosse aqui no Brasil, respondendo um cara do México. Então, meio que a gente ficava sem uma resposta como se fosse só uma hora, porque a pessoa da Espanha estava respondendo, a pessoa do México enviou uma mensagem 11 horas da noite e, sabe, já estava ali atendendo de novo. Então, era algo que era um benefício para a gente ter equipe bem espalhada, com esse atendendo de 3 horas da manhã Brasil até 11 horas da noite Brasil, meia-noite Brasil. Assim, era algo que fazia sentido. Legal, legal demais. Além daquele caso do francês ali, tem outros exemplos de falha no atendimento ao cliente que ocorreram por falta do entendimento cultural? E como é que os empresários podem evitar isso? Eu acho que, na verdade, não tiveram muitos erros, assim, pela diferença cultural, até porque a base de clientes que a gente construiu maior foi Latam mesmo. Mas existiram algumas, na verdade, dificuldades, assim, em alguns países, assim. Uma dificuldade, por exemplo, quando a gente começou a entrar no Oriente Médio, de cliente que não queria ser atendido por atendente mulher, por exemplo. Né? Então, a gente teve um episódio desse, a gente teve episódio da gente ter um atendimento, quando a gente começou a entrar no Japão, a gente teve. E a gente imagina que
todo mundo fala inglês, né? Mas na verdade não, o japonês não fala inglês, ele fala japonês mesmo e é isso. Né? E a gente começou, meu Deus, como que a gente vai atender essa pessoa? Então a gente começou a buscar uma pessoa no mercado para fazer esse atendimento específico para os clientes japoneses. Então foi uma dificuldade que a gente teve, assim, de encontrar pessoas que falassem mesmo, porque de fato a gente não tinha uma pessoa que falava japonês na empresa, que falasse fluente, então a gente teve que fazer essa contratação de, assim, de uma hora para outra para conseguir se adaptar mesmo ao mercado. Mas o que eu falo mesmo é, tipo assim, é essa preparação. A gente sabia, na verdade, a gente sabia que ia entrar no Japão, mas o atendimento não entrou junto. Então a gente teve que meio que ficar correndo atrás, né, desse prejuízo, entre aspas, assim. Então foi algo que foi um aprendizado, né, da gente ter que entrar ali junto mesmo, assim. Igual eu falei, entrou vendas, entrou ou então a atendimento. empresa entrou no Japão e o atendimento entrou com a premissa de que todo japonês falava inglês também, né? Aí o erro Exatamente. foi justamente Exatamente. esse, né? Exato. De você. E assim, um erro totalmente normal, assim, que, sei lá, Normal, qualquer empresa nesse mesmo cenário provavelmente deve ter cometido o mesmíssimo erro, assim, né? Porque exatamente. a ideia que a gente tem é de que, né, tem a estatística que a gente sempre vê por aí na internet, né, que só 5% dos brasileiros falam inglês, né? Uhum. Mas quando a gente vai para fora, a gente vê que nos outros países ali a porcentagem também não é muito maior que essa, não, né? Não, Tirando, não é. tirando o autoempresariado, vamos dizer assim, né, Exato. que vive do comércio exterior, né, daí precisa de fato do idioma e tudo mais, Exato. é, acaba que não fala também, né? E daí Não. você pega, por exemplo, o público da Hotmart, que é a galera do marketing digital, que vai Uhum. vender só no Japão, para o público japonês. Ele precisa do inglês para quê? Né? Exato. Então, Exatamente isso. é bem essa visão. E às vezes a gente tem aquela falsa ideia do tipo, as escolas japonesas, todo mundo aprende japonês e inglês ao mesmo tempo. Pelo visto, não, né? Não, não. Ou, ou, Não se- mesmo. ou se aprende é que nem as escolas brasileiras, né? Que você fica do verbo to be da primeira série até o terceiro ano, né? Exato. Então, Exato. Ou as escolas, né, tipo assim, que tem 2 idiomas são super caras. Então, ou faz isso, sentido. ou isso. Mas é Exato. muito legal isso, e é importante para os empresários também não ter uma certa crença de que Uhum. só o inglês é o idioma mundial dos negócios. Tá, mas você vai conversar com um autoempresariado, beleza. Mas agora você vai Uhum. conversar com o público normal, com o consumidor final ali, vai vender para quem está para empresas, se for uma venda B2B, para empresas menores, vai vender para consumidor final mesmo, para B2C, cara, talvez o inglês não seja o único idioma que você vai precisar colocar no Exato. seu time na hora de internacionalizar, né? Exato. Não vai ter jeito. Tem que ter essa atenção mesmo. Ana, e qual que é a dica número um, assim, aquela que é matadora que você pode dar para as empresas que estão começando a expandir o atendimento Latam? Na minha pergunta aqui está globalmente, mas eu não vou nem falar globalmente, vou falar só Latam, só. Beleza. Eu acho que é conhecimento e preparação mesmo. Esse combo. Isso é a chave. Por quê? Conhecer seu público é chave, porque vai ser diferente, independente do país que você vá. Vai ser diferente do público brasileiro. E você ter o produto e a equipe preparada. Então, por isso que conhecimento e preparação. Assim. O produto ele precisa estar preparado, seja ele precisa legalmente estar preparado para ser vendido, você precisa ter o checkout, você precisa ter o produto, você precisa ter estar adequado ali à legislação. Então, seu produto ele precisa estar preparado e seu time precisa estar preparado, tanto em relação ao conhecimento da cultura, quanto, mais uma vez, ao conhecimento do produto em si.
por que não? E saber o diferencial, qual que é o diferencial do meu concorrente que eu estou entrando num país novo, né? Então, saber tudo isso seria a minha dica número 1, assim, preparação e conhecimento para conseguir entrar, porque entrar de uma maneira um pouco mais suave. Vai ser difícil, mas tendo essa preparação e esse conhecimento do cliente é a chave, assim. E não falo só do cliente, mas do mercado, assim. Tem que ter o conhecimento do mercado. Qual que é o meu mercado? Onde que eu estou entrando? E como que eu posso ser melhor do que quem já está ali há muito tempo, né? Então, essa é a chave. Assim, tirando a questão jurídica, vamos dizer assim, de você conhecer as leis do país, né? A lei de defesa do consumidor, que todo país vai ter. Agora, a LGPD, que cada país provavelmente vai ter a sua. Se não tem, estão montando, então você precisa estar ligado Exato. no que vai vir, né? Igual a gente ficou ligado no que ia vir a LGPD aqui no Brasil. Como que a empresa pode adaptar suas políticas de atendimento ali para atender esses clientes de fora do país, assim? O que você recomenda que eles façam para Uhum. os analistas ali terem as coisas mais ou menos no jeito? Como é que a empresa deve se preparar nessa questão? Perfeito. Eu acredito que mais uma vez, entendendo o cliente, a cultura e, ao mesmo tempo, é, você ter uma documentação para a sua equipe é extremamente importante, porque a política de atendimento ela vai servir ali como um guia do atendimento. Então, você pode adaptar as políticas, você pode, a necessidade, por exemplo, que o seu cliente tem, você pode entender, né, quem são os seus clientes, como que eu humanizo esse atendimento, como que eu vou priorizar o que aquele cliente entende que é sucesso para eu conseguir priorizar o sucesso dele, qual que é o entendimento do cliente com relação à agilidade no tempo de resposta, porque agilidade no tempo de resposta, e aí com base em vários estudos, estatísticas, relatórios, né, que eu estudei para criar como que ia se internacionalizar esse atendimento, a minha noção de tempo de resposta que está demorando, para mim, brasileiro, é muito diferente da noção que o mexicano tem, da noção que o americano tem, da noção que uma pessoa da Europa tem. Então, a agilidade que eu tenho do brasileiro querer a resposta para ontem, por exemplo, eu já não tenho isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Por exemplo, o cliente, desde que eu resolva o problema dele, a Alemanha é a mesma coisa, desde que eu resolva o problema dele, eu posso demorar um dia. Mas se eu resolver para ele, tá Tá perfeito. legal. Então, Ó, você ter que esse massa. entendimento de qual que é. Eu preciso ter agilidade. É uma política de atendimento. Mas qual é a agilidade que meu cliente espera, né? E, obviamente, não esquecer do pós-venda. E eu gosto muito de construir essa questão que eu já falei do omnichannel, assim, da omnicanalidade, que é importante de você ter vários pontos de contato com o seu cliente, mas de eles conversarem, né, para que meu cliente tenha a necessidade dele atendida, né? Eu não posso querer, igual eu já falei, né, utilizar o WhatsApp nos Estados Unidos, sendo que eles não gostam, não utilizam o WhatsApp no dia a dia. Né? Então, eu tenho que me preparar, né, para no Japão utilizar uma ferramenta que só eles utilizam, né, que chama Line. Só eles utilizam. Então, assim, eles vão utilizar e eu vou ter que me adaptar. Então, ter essa noção do cliente, do mercado, né, de o que é a necessidade básica do cliente é extremamente importante, assim. Que legal. Eu achei muito legal isso que você falou do brasileiro ser mais imediatista, daí, por exemplo, o americano É, e o alemão serem mais tranquilos, contanto que resolva o problema dele, uhum, né? Ele exato, espera exatamente. o seu tempo, mas contanto que resolva o problema dele. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre os outros países aqui da América Latina. Eles são mais semelhantes a nós Perfeito. brasileiros, eles querem as coisas meio correndo, né? Para ontem e tal. Sim, Ou, ou, são muito. ou tem um pouco mais de pegada da Europa, assim? Fala um pouquinho mais disso. É muito próximo ao que a gente tem no Brasil, assim. E muitas vezes eles não só querem a resposta muito imediata, mas eles querem a resposta um pouco mais mastigada, Uhum. né? A questão de você conseguir
não somente responder o que ele quer, mas explicar um pouco assim do detalhe do porquê das coisas. Isso é uma outra característica. Além dessa agilidade de querer tudo para ontem, a resposta para ontem, né? Espera 1 minuto no chat já tá péssimo, né? Então, assim, já é um público muito imediatista, um público que gosta muito de saber dos detalhes, do porquê das coisas e ao mesmo tempo querer tudo ali já endereçado, né? No sentido de, se ele te pergunta X, você tem que saber, você tem que entregar para ele o X ao quadrado, o X ao cubo, porque ele vai querer entender tudo que está girando em torno daquele X que ele perguntou. Porque ele quer a informação toda mastigada para ele já querer utilizar. E muitas das vezes a gente tinha clientes, principalmente os grandes clientes que a gente tinha, eles queriam que muitas vezes a gente executasse as coisas para eles. Então, assim. Entendi isso mesmo. E a gente tinha até um atendente, um analista que ele era do México, e ele mesmo falava mexicano, e isso era uma coisa dele falando, né? Não é nenhuma uma coisa de xenofobia nem nada. Ele falava, nós mexicanos somos muito preguiçosos, a gente quer a resposta mastigada e com todos os detalhes. Então ele traz isso muito pra gente. Então a gente já sabia que quando a gente ia atender uma pessoa mexicana, era importante que a gente já detalhasse bastante, a gente entregasse tudo para ela, obviamente, muitas coisas, né, principalmente com relação à segurança, a gente não conseguia fazer por ele, mas a gente tinha que dar todo o caminho das pedras e ainda tentar englobar o máximo de coisas possível na mesma resposta para que ele tivesse o entendimento do todo, assim. Então, e são clientes muito mais exigentes. O público Latam, ele é um público muito exigente, assim. Além da resposta imediata, ele é um público que ele quer ser tratado. Acho que todo mundo, isso obviamente é uma experiência, mas ele quer se sentir 100% relevante ali naquele momento, né? Então, assim, ele é importante ter essa atenção, né, com o público Latam, é extremamente importante. Ele não quer se sentir excluído, não quer se sentir menosprezado, né? Porque às vezes ele está falando algo que não tem, que não é o correto, mas ele não quer se sentir uma pessoa errada, né? Ele quer se sentir acolhido e que você dê a resposta. Então, acho que isso é importante, ter essa noção de que o cliente é mais exigente, então o seu nível de satisfação, por exemplo, ele não vai poder ser 94%, não vai ser sua meta de satisfação. A nossa meta de satisfação, eu lembro que era entre 87 e 89 nesses países, Latam, principalmente México e Colômbia, que a gente atuava, e nossa meta de tempo de resolução era muito menor do que a tempo de resolução do Brasil, inclusive, que é um público muito próximo. Então, ter essa noção, se do Brasil, por exemplo, era 8 horas, num caso muito crítico, o nosso tinha que ser 6, porque é um público muito imediatista e muito exigente. Então, tem que ter essa noção, essa relevância, assim, dessa informação. Legal. Então, você que está procurando começar a vender e atender na Latam, já se prepara, porque a galera é casca grossa aí, tá? Já prepara aí o psicológico dos analistas aí, porque isso acaba afetando. Até perguntar isso para você, Ana. Muito tem se discutido sobre a saúde mental do colaborador e tal, e a gente entende que a galera de telemarketing, né, o analista de atendimento, sofre demais com essa parte de saúde mental, porque a carga de exigência em cima dele é muito grande, assim, né? E daí você pega, às vezes, uma pessoa que não está acostumada com essa cultura do imediatismo, por exemplo. Vamos supor que você pega um espanhol para atender a Latam aqui, e daí ele tá lá de boa, ele pode dar para o espanhol a resposta no tempo tá mais tranquilo e tal, e aqui o pau comendo, assim. Como é que era essa questão de saúde mental da galera, assim? O que vocês faziam para poder amenizar isso e tal? Porque a gente entende que é puxado, né? Por exemplo, aqui dentro da MaxBot, a gente tem um programa que a gente contratou de uma outra startup, colega nossa, tal, focada em saúde mental, onde o nosso pessoal consegue se consultar com psicólogos e tudo mais e tal,
Porque a gente sabe que a galera do atendimento sofre bastante ali, né? Tem galera de atendimento de Perfeito. software quando o software dá bug. Então, aí, puta merda, né? Nossa, é terrível. Você imagina a É terrível. Hotmart com a quantidade de cliente, um monte de cliente abrindo carrinho, aí a página de checkout de Exato. todo mundo dá pau, o Cai. suporte, você tá maluco? Não devia É, sobrar um exato. analista são ali naquela hora. Como, Exa- como é que Era uma loucura. como é que vocês tratavam isso lá dentro? Então, a nível de time, a gente tinha muito essa abertura, né, com as próprias lideranças. A gente tinha diversos níveis de liderança, né, supervisão, coordenação e gerência. E aí a gente tinha feedbacks muito abertos. A gente sempre foi uma equipe muito aberta. A Hotmart tem essa cara mesmo de ser uma empresa muito. A Hotmart tem essa cara de ser essa empresa muito aberta, muito parceira assim dos profissionais. Então, a nível time era muito feedback, e principalmente quando a gente via, e como a gente convivia muito, a gente tinha essa noção, né, de que a pessoa já não estava não estava legal ali naquele dia, né? Ela estava diferente, não estava legal. Então a gente tinha essa percepção de time, assim. A gente, a nível empresa, também tinha essa iniciativa, né, de psicólogos disponíveis para fazer atendimento para os funcionários, o que era. Tinha vezes que a gente nem achava horário, né, para fazer. Então tinha essa disponibilidade dos psicólogos. Foi contratada uma empresa também para fazer esse atendimento. E a gente tinha alguns momentos de descompressão mesmo, sabe? Assim, igual eu falei, né? A gente tinha o escape room online, tínhamos o nosso happy hour constantemente, né? A cada 15 dias a gente fazia um happy hour. Nas apresentações, nas reuniões formais, por mais que eram reuniões para falar de dados, a gente tinha um momento de descontração para a pessoa se apresentar, a gente tinha esse momento de descontração para a pessoa falar um pouco dela, né? Cada hora um do time falava em cada reunião, então isso era importante para trazer essa conexão com o time e a gente criar essa interação, assim, para a gente conseguir entender o outro. E, obviamente, quando principalmente as lideranças muito bem preparadas, muito bem treinadas para conseguir identificar esses momentos, né, de não fazer pressão, porque a gente já está pressionado, os analistas já estão pressionados para resolver o problema, todo mundo está num caos. Se as pessoas se sentem mais pressionadas e não apoiadas, né, seria realmente a gota d'água, né? Então a liderança muito bem preparada, né, com constantes treinamentos para conseguir lidar em situações extremas, assim, e conseguir identificar mesmo. E aí, quando chegava em situações extremas, era fulano, pega suas coisas, dá um tempo, fica tranquilo, né? E quando era presencial, né? A gente tinha a empresa também muito bem preparada com toda a ambientação para que acontecesse esse momento de descontração, assim, em cada um dos locais, né? Em cada um das sedes que tinha, em cada um dos países, que também trazia esse ambiente, assim, bem de descontração, de descompressão para o funcionário, que é fantástico, assim, e super importante, né? Em momentos caóticos e momentos também tranquilos, né? Para a Com gente ter certeza, esse alívio. com certeza. Legal, Ana. E, assim, a gente está chegando na reta final aqui do nosso episódio de hoje, e a gente sempre fala em todo episódio que o que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? E daí você, Exato. ao longo das suas falas, você foi dando alguns indícios de métricas que vocês acompanham e tal. Mas eu queria Uhum. agora bater um papo só de métrica mesmo, assim. Quais as métricas Perfeito. que vocês acompanhavam desse time internacional? O que diferenciava de métricas do time Brasil para o time internacional? Assim, o que vocês analisavam de Uhum. diferente? Por que Tá. analisava com essa diferença também? Acho que o porquê é um ponto Uhum. importante para a gente falar. E vamos começar por aí, daí depois qualquer coisa a gente aprofunda. Perfeito. Perfeito. Em relação às métricas, eram as métricas básicas que a gente tinha de atendimento, então, tempo de primeira resposta, tempo de resolução, satisfação.
e as interações que a gente conseguia resolver em um contato só. Então, eram essas mesmas métricas e eram as mesmas métricas que a gente tinha no Brasil. A diferença estava nas metas que a gente tinha em relação a essas métricas. Então, no Brasil, por exemplo, a meta de satisfação era 92%, depois passou a ser 94%. No internacional, cada país tinha, e não era nem cada região, era cada país tinha a sua própria meta de satisfação. Então, o México era 87%, a Colômbia era 89%, já na Espanha era 90%, e assim a gente ia construindo essa diferença baseada, né, no perfil daquele país e nos canais que a gente tinha disponível também para aquele país. Então, no estudo de mercado que a gente fez relacionado aos canais de atendimento, cada um dos canais, a gente tinha diferentes canais para os países. Depois, no final das contas, ficou os mesmos, mas a gente tinha essa análise por país e a gente tinha o que era uma análise que a gente fazia desde o começo, que foi importante para a gente, obviamente que era importante para o Brasil também, mas muito mais para o internacional, porque afinal de contas a gente estava chegando nos países, era a gente entender quais eram as maiores demandas e ter cada uma dessas métricas, né, de tempo de resolução, primeira resposta, satisfação e resolução do primeiro contato, em cada uma desses motivos de contato. Então, por exemplo, o reembolso. Qual que é o meu resultado de cada uma dessas métricas para o reembolso? Quantas solicitações de atendimento eu tenho em relação ao reembolso? E por que isso para a gente era importante? Porque a gente sabia exatamente o que estava dando problema em cada um desses países e a gente conseguia, inclusive, ajudar a equipe de vendas e a equipe de CS a lidar de uma forma melhor com os clientes. Então, por exemplo, se na Espanha, eu já não vou me lembrar mais quais eram os principais temas, mas, por exemplo, se na Espanha eu estou tendo muita solicitação de reembolso, o que está acontecendo? Né? O produto do produtor mesmo que não está sendo bom, ou o reembolso que está demorando a ser feito, a gente tem que mudar o nosso processo de reembolso para a Espanha, ou muda o método de pagamento para ter um processo de reembolso melhor. O que está acontecendo? Então, eu falava assim que eu achava muito mais relevante as informações de suporte quando era para internacionalizar do que quando já estava tudo pronto aqui no Brasil, porque de fato a gente sentia que a gente conseguia mudar o jogo, assim, né? Quando a gente começou a receber muito caso de atendimento, por exemplo, da Argentina, então a gente falou, vamos já construir uma forma diferente de fazer as coisas, vamos colocar uma moeda argentina, como é que a gente pode se adaptar para o cliente para a gente conseguir continuar tendo compra na Argentina? Como que a gente pode se adaptar? Então, o suporte com essas métricas, ele era muito mais relevante nesse sentido, porque já que a gente entrava, né, depois que a gente aprendeu que isso era o correto, depois que a gente entrava no país já com atendimento, a gente conseguia fazer isso de uma forma muito rápida, né? Quem são os produtores que estão dando mais demanda para a gente? Então são esses. Então bora conversar lá com o gerente de contas para a gente estruturar uma outra, talvez tentar estruturar uma outra estratégia para esse cliente, né? Porque os clientes inventavam umas estratégias muito doidas. Assim, você fala, gente, de onde surgiu isso? Então, isso era um ponto super importante. E por isso que você ter as métricas, né? Igual a gente falou, os pilares, as métricas podem ser os mesmos. Mas você ter essa noção de que seu cliente é diferente é importante, porque eu não vou... No começo, eu era muito exigida para ter 92% de satisfação no internacional. E eu falava, gente, mas não é assim. E até eu provar por A mais B que não era assim, foi um longo caminho, por alguns meses de discussões e etc., para a gente chegar nesse destino final que era, realmente, não pode ser, porque se as minhas metas de venda, se minhas metas de receita não eram as mesmas, a do suporte também não precisava ser as mesmas, entende? Então, assim, a gente conseguiu fazer essa adaptação. Mas, basicamente, as mesmas métricas, porém com metas diferentes, para a gente conseguir ver a saúde mesmo do atendimento ali
naqueles países não precisar exigir tanto dos analistas, sendo que não fazia sentido e nunca a gente atingiu uma meta estabelecida baseada no Brasil e não baseada ali local, sabe? Então era muito, muito essa diferença. Legal. E acabava que pelo mapeamento de vocês acabavam gerando um insight para time de produto, por exemplo, Totalmente, porque precisava totalmente. fazer a adequação para aquela realidade, aquele público, né? Total. Esse público aqui não enxerga o botão vermelho, só enxerga o botão se ele tiver roxo, Exatamente. né? E daí tinha que fazer essa Exato. troca e tal. Exato. E era muito assim, até pequenos erros. Às vezes tinha alguns erros que passavam batido de tradução, assim, e a pessoa falava, vai, não entendi isso. Aí a gente explicava e falava com o pessoal de tradução, ó, muda isso aqui. Então era tudo assim, era muito. Tinha muitos insights, tanto para equipe, as equipes, né, de CS, de financeira e de produtos também. Era sempre uma interação muito, muito próxima, assim, e muito rápida. Geravam insights que promoviam mudanças muito rápidas, assim. Legal, Ana. A gente está chegando no final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. E sempre no final a gente pede para o convidado dar aquela dica rápida e matadora, assim, ou tirada de algum insight que teve aqui do episódio, né? A gente parte de um pressuposto, como todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente são adultos, e adulto aprende em cima de repetição, então muitas vezes a gente acaba na dica repetindo alguma coisa que foi falado aqui dentro do podcast. Então, queria te convidar aí para dar essa dica rápida, depois eu dou a minha, que é um site que eu peguei aqui. Mas fica à vontade aí para dar a sua dica rápida. Perfeito. Bom, minha dica, na verdade, é não tenha medo, a primeira dica, não tenha medo. Pesquise sobre o mercado que está entrando, tanto em relação ao mercado em si, quanto ao cliente, e aquilo que você quer e deve entregar para o cliente, atendendo a necessidade dele, e prepare muito bem a equipe e o produto para conseguir entregar essa experiência para o cliente, conseguir crescer e se expandir mesmo, internacionalizar e dar super certo fora. Então, essas são minhas dicas principais para conseguir internacionalizar de uma maneira bem feita. Legal. E complementando, a minha dica é aquilo que eu já tinha falado ali no meio do episódio, né? Tipo, internacionalizar, você começar a vender num outro país, é como você abrir uma empresa nova. Você vai ter que investir, você vai ter que contratar equipe, ou no Brasil, ou nesse outro país, né? A Hotmart foi um exemplo que contratou a equipe no país, depois contratou no Brasil, depois contratou no país, contra... depois foi, Exato. foi, foi fazendo uma miscelânea danada, mas foi fazendo as contratações necessárias. Então, assim, tenha em mente de que internacionalizar não é tão complicado quanto às vezes a gente vê. Vai ter burocracias, como tem no Brasil a burocracia de abrir um negócio, né? Então, provavelmente para vender, por exemplo, a gente estava olhando de abrir no Peru. Aí tinha as burocracias lá do Peru e tal, e beleza, você tem que se adaptar à realidade do país que você vai operar, né? Quando você falou ali quando a Hotmart tentou entrar na Argentina. Um imposto super alto. Teve que se adaptar de alguma forma ou não operar no país, né? Que acaba Uhum. podendo ser uma escolha da empresa, né? Exato. Ó, aqui não é viável para a empresa, não vamos operar ela aqui. Se mudar alguma coisa na questão tributária, a gente retoma, volta e opera. Então, assim, acabou que nem foi uma dica tão rápida assim, mas tenta entender que é um investimento, é uma construção de um novo negócio. Você vai ter que investir, você vai ter que contratar a equipe, você vai ter que capacitar essa equipe e você vai ter que fazer a sua empresa crescer em outro país da mesma forma que você fez ela crescer no Brasil, tá bom? Perfeito. Então, Ana, muito obrigado por ter aceitado meu convite, por ter é, batido esse papo aqui com a gente hoje. Foi muito legal, muito enriquecedor. Tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente aqui curtiu bastante. Quem não anotou as dicas todas que você deu, tem que voltar no episódio urgente, sair anotando tudo ali, porque, cara, teve muita coisa legal, muita coisa bacana.
E eu queria saber como é que as pessoas podem te encontrar e quem quiser continuar falando sobre internacionalização com você, onde é que eles te encontram, como é que te localizam? Perfeito. Rômulo, obrigada pelo convite, foi ótimo, amei a nossa Que interação, legal. foi muito bom dessas dicas. E pode me achar no LinkedIn mesmo. É Ana Carolina Rocha, meu LinkedIn. E pode me procurar e estou super disponível para tirar dúvida, para bater papo, enfim, para dar Ana com dicas. dois N's também no LinkedIn, né? Ana com dois Ana, N's, Ana isso. Carolina Rocha com dois N's lá no LinkedIn também. Então, Exatamente. beleza, Ana, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, galera. Lembrando que o Max Talk, ele é liberado tanto no YouTube quanto no Spotify, toda quarta-feira, às 5:30 da tarde. Então, se você está voltando para casa, já se programa na quarta-feira de ligar aí no YouTube no seu carro, Spotify no seu carro aí, para você poder ouvir um episódio novo todas as quartas-feiras, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Ana. Valeu, galera, pela audiência. Não deixem de compartilhar esse episódio com a galera que você acha que pode precisar saber mais sobre internacionalização. Deixa seu like aqui também e valeu, galera. Falou, até a próxima. Tchau.